Olá, pessoal. Oi, Letes. Oi, Leti, tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo. Tá com um pinguinho aí? Tô com um cachorrinho quentinho aqui no meu colo. Pego! Fala, oi, Cutieletes! Pego! O Tudo pessoal tá bem entrando aí? aí, Letes. Tudo ótimo. Vamos falar Como- de aromaterapia segura para animais. Sim. Um tema que os clientes me perguntam muito e eu vejo também, né? Assim, muitos posts, muitas pessoas indicando. Então, é importante a gente falar sobre isso e sobre o cuidado que a gente tem que ter, né? Com certeza. E eu achei excelente que você tenha proposto aí falar desse tema, porque a gente tem visto cada vez mais esse assunto aparecendo. Não é uma coisa nova, mas como se fosse uma moda, e as práticas de uso equivocado são preocupantes. E acho que a gente tem bastante tema para explorar. Com certeza. É, vamos esperar aí, o pessoal tá entrando, né? Você pode até me contar um pouco, assim, se você vê com os animais que você acompanha e com os tutores, se eles usam ou se eles têm dúvida, como é que é isso nessa rotina sua de pet sitter? Se nosso convidado aqui quiser descer, a gente vai deixar, né? Você quer descer? É, o Pinguinho. O Pinguinho, que saudade do Pinguinho. Deixa eu começar a falar, ele quer sair do colo, vou deixar ele descer. Como é que é nessa rotina, Então, assim? vem só crescendo esse interesse. Eu vejo que as pessoas, elas usam cada vez mais para si, né? Elas acabam desenvolvendo esse interesse para, muitas vezes, dar uma equilibrada, né? Como os animais, eles estão muito perto da gente, muito ali dividindo o ambiente, né? Todas as questões com a gente, as pessoas acabam pensando assim, ah, será que para o meu bichinho também eu posso usar? O principal que eu vejo é que a gente tem uma infinidade de informações que estão disponíveis, mas que às vezes falta um pouquinho desse filtro que como eu faço a terapia com você, eu tenho, né, Letícia? Eu tenho uma orientação, eu tenho, né, as indicações, o cuidado, né, assim, de sempre perguntar antes qualquer coisa. E eu, às vezes, vejo que é difícil, às vezes, para as pessoas fazerem esse filtro. Então, Com eu tenho certeza. observado, assim, um crescimento muito grande desse interesse, muito carregado pelo interesse para o humano mesmo. Isso é uma coisa que está muito difundida. A gente está vivendo um boom dessa questão de aromaterapia e óleo essencial no Brasil, principalmente, até porque tem uma mudança de comportamento não só das pessoas. A gente vive uma era em que todo mundo consome muito conteúdo de várias formas, em várias fontes, né? Essa época, assim, essa fase de fazer você mesmo e de você buscar receitas prontas. Então, muitas vezes a gente vê uma indicação, eu até tenho tido muito cuidado na minha página em cada vez mais falar de benefícios de uma forma geral e trazer menos receitas prontas e indicações, porque comecei a achar que isso está banalizado e que tem realmente várias questões sensíveis, porque cada indivíduo é um, né? Mas a gente É, tem uma questão de comercial muito forte, porque existe uma entrada assim, de um ano para cá de marcas com um movimento de multinível muito agressivas, assim, e isso muda a forma de consumo, porque você, quando para de consumir porque você precisa e tem uma orientação e consome só por consumir, aí a gente começa a ter riscos de intoxicação e de usos equivocados, aí chama a atenção pela questão da saúde. sim, no caso dos animais, eu acho muito importante a gente, né, o pessoal ainda está entrando aí na live, daqui a pouco a gente começa as apresentações e tudo. Mas eu tenho visto, em relação à aromaterapia, recentemente eu vi um perfil de uma pessoa que dizia que estava orientando, né, as pessoas a usar aromaterapia com animais,
e ela pegava gatos, cachorros, e você via claramente que o animal não estava nem à vontade para estar ali naquele momento, e havia uma forçação, assim, do princípio, do óleo, do difusor, em relação ao animal. Então, eu fico muito preocupada com essas receitas prontas e com essas indicações. Faça isso ou faça aquilo, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Letícia? Com certeza. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema aqui. Enquanto você ajusta, isso que você falou já tem um bom sinal, né? Às vezes você está usando um óleo essencial no difusor de ambiente, eu até deixei um aqui para mostrar daqui a pouco, e você vê que o seu animal sai do ambiente. Isso já é um sinal claro, ele mesmo está te dizendo que isso não está legal para ele, né? A gente tem várias formas de fazer uma leitura pelo próprio comportamento e isso já dá uma resposta de se está Exatamente, confortável ou não, né? Ele diz isso pra gente. exatamente. Então vamos lá, Letícia. Queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho aí do seu estudo dentro da aromaterapia, das terapias integrativas. Então tá, vamos lá. Bem, na verdade eu sou relações públicas por primeira formação, né? Sempre trabalhei em grandes empresas e tive uma vida business workaholic. E depois de alguns percalços assim nessa vida profissional, eu fui chegando à conclusão de que esse formato já não me fazia mais feliz e fui buscando terapias para me ajudar, a me estabilizar, que eu me encontrei em algumas delas, dentre elas o Reiki e a aromaterapia. Então eu decidi estudar. Quando eu tive um pouco de contato com óleo essencial, eu entendi que aquilo era muito maravilhoso, assim, tinha muita forma de usar, mas que também era muito complexo, que tinha muita questão sensível de dosagem, de composição química, que eu falei, tá, isso aí eu vou ter que estudar um pouco mais a fundo. Então, busquei uma formação como aromaterapeuta integrativa, ou seja, eu faço uso dos óleos essenciais e da aromaterapia junto com outras práticas, atendo em consultório, né? Tenho uma formação para isso. E aí eu continuo estudando. Então, psicofarmacologia de óleos essenciais, perfumaria botânica, uso em cosmético, como esses ativos podem ser associados e trazer benefícios. Então, hoje eu tenho, né, uma marca essencial que trabalha um pouco de conteúdo, cursos, eu tenho me preocupado muito em compartilhar esse conhecimento e familiarizar as pessoas com esse uso seguro, mas eu também faço atendimentos individuais e formulações para esse uso pessoal. Tem gente te entregando aí falando que você já foi atleta, corredora, Ai, tá? meu Deus, quem será? É gente que das antigas, né? Porque eu já fui É, corredora faz tempo. Hoje estou mais na yoga do que na exatamente. corrida. Então, para quem está chegando agora, eu sou a outra Letes, né? Sou a tia Letes, sou cuidadora de animais, sou consultora comportamental. Eu cuido do cachorrinho aí da Letes, o Pingo, sempre que Que ela gosta mais precisa. dela do que da gente, quase. Não é verdade, mas eu adoro cuidar do Pingo. E eu mesma tive o contato com a aromaterapia para mim há pouco tempo, né? E eu realmente fiquei encantada e eu resolvi também estudar um pouco mais e pelo menos saber um pouquinho do assunto, até para orientar um pouco melhor quando alguém tem uma dúvida, de procurar o profissional que realmente é especializado nisso. É, é um tema que sempre aparece em relação ao bem-estar dos animais, mesmo quando não tem, quando não está exatamente dentro da aromaterapia. Mas os odores, os aromas, eles são muito importantes para os animais de estimação. Gatos e cachorros navegam o mundo por meio dos odores, principalmente, depois pela audição e depois vem a visão, né? Então é importante a gente ter essa consciência porque isso quer dizer que eles são muito sensíveis a odores, né, e a aromas. A gente precisa ter isso sempre em mente. Eu faço, né, a terapia com a Letícia, da Essencial, e ela sempre tem uma postura que é o que nos juntou aqui hoje, que é essa questão do cuidado, que tem tudo a ver com o cuidado que eu tenho com os animais. A Leti sempre fala isso de mim, assim, o cuidado extremo que eu tenho com o animal.
E isso é claro que vai se estender a um uso aromaterapêutico, né? Então, é bem uma junção aí de pessoas que pensam de uma maneira semelhante. Até na semana que vem, Letes, você vai fazer um curso muito interessante que é para uso da aromaterapia em gestantes e crianças até 2 anos, né? Na Sim. próxima semana, online. Isso, vai ser dia 6 e dia 13, serão 2 encontros, e é um tema que também eu me preocupo bastante, que é uma outra parcela de pessoas que têm feito um uso muito exagerado e muito equivocado, e a gente pode ter muitos benefícios na gravidez e nos primeiros anos do bebê, mas precisa saber muito o que usar e como, assim como nos animais e outros grupos de risco que a gente vai até falar aqui, mas as inscrições estão abertas, gente, vejam lá na página da Essencial. Então, assim, não é nenhuma surpresa que as pessoas se interessem pelo uso da aromaterapia nos animais de estimação, até porque esse uso para nós está crescendo muito. No Brasil está crescendo demais, assim, é uma terapia integrativa que está no rol dos procedimentos do SUS. Então, é nada mais natural que as pessoas se interessem. Mas aí qualquer animal pode usar, é limitado a questões de relaxar, de acalmar. Eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre a Uhum. aromaterapia em si, né? Sobre os benefícios, para depois a gente ir passando mais em relação ao uso seguro nos pets. Ok. Então, a aromaterapia é uma das práticas assim integrativas, né, das medicinas integrativas e talvez naturais com mais comprovação científica, né? Então, a gente fala disso muito agora, mas não é uma prática nova. Existem registros milenares de uso de óleo essencial, desde o Egito Antigo, há menções em diversos locais, mas países como a Inglaterra e a França são tradicionalmente mais usuários de óleo essencial há décadas. A França usa a aromaterapia em saúde pública, em ambientes, né, de circulação de muitas pessoas, mas existe muito estudo por trás disso, né? A gente não faz esse uso irrestrito, você não sai comprando isso na prateleira, não deveria, pelo menos, sair usando sem entender o que está dentro daquele frasco, porque apesar de ser natural, né, tem até uma professora que eu amo, a Patrícia Barragão, fala sempre que veneno de cobra também é natural, então não é porque ele é natural que não te faz mal. A diferença entre esse benefício e a intoxicação é a quantidade, a forma de uso, né? Então, você tem vários protocolos e quando a gente olha óleo essencial, na verdade, eu olho para aquele frasco e imagino moléculas químicas, compostos complexos que estão ali. E essa questão do uso para acalmar, por exemplo, para relaxar, eu acho isso uma generalização tão preocupante, porque assim como no ser humano, né? E vale lembrar que humanos também são animais, então tudo que a gente estuda para a gente se aplica para os animais, para os pets, para os animais domésticos e até animais de grande porte, como cavalos, a gente também pode ter esse uso. Mas você tem que entender aquela condição sistêmica, né, desse animal. Então, animais que estão domesticados normalmente têm uma série de reações motivadas por estresse, mas as causas podem ser infinitas, né? Pode ser alimentação, pode ser o ambiente, pode ser os hábitos, pode ser a questão de passear ou não passear. Tem uma série de questões que estão envolvidas ali. Então, quando você se rotula que aquilo é precisar acalmar e talvez usar um ou outro óleo mais comum para sossegar, entre aspas, o animal, isso pode ser um risco, né? É importante entender, antes de tudo, se tem um diagnóstico claro e correto daquela situação, para depois você pensar qual seria a indicação de uso para ajudá-lo. Eu não sei se você Certo. vê isso muito nas questões comportamentais, né? Como é que você trata isso com famílias? Eu imagino que as questões do comportamento devam sempre trazer esse olhar também para o tutor e para o ambiente, né? Exatamente. Quando a gente pensa no uso de aromaterapia para os animais, a gente tem sempre que dar aquele passo atrás quando chega essa demanda para pensar qual que é a causa da pessoa estar com essa demanda, né? Existe ali uma questão que foi indicada pelo veterinário, existe uma questão de saúde, existe algo no ambiente daquele animal que pode estar causando aquele comportamento, porque eu não posso atuar só no sintoma. Eu preciso acalmar esse gato ou esse cachorro. Eu preciso que esse cachorro relaxe. A gente tem que entender o que está por trás dessa agitação, porque pode ser um problema de saúde, né?
pode ser uma questão da relação daquele animal com os outros animais e com as pessoas da casa. Então, a gente sempre tem que ter essa visão abrangente. E, na verdade, as terapias integrativas, elas já partem dessa visão, né, Letícia? Elas já têm esse princípio de você não tratar só a pontinha do iceberg. Com certeza. Mas nesse E diagnóstico tem uma questão que eu acho que é importantíssima, assim, é que o olhar de um animal, ele precisa vir de um acompanhamento profissional. Então, assim, você precisa, inclusive, descartar outros sintomas, outras questões físicas, e aí a gente precisa ter uma orientação veterinária, né? Então, assim, se você não é um médico veterinário, você não deve fazer um diagnóstico do seu animal, assim como você não faz do seu filho, né? A gente não leva a criança no pediatra ou num psicólogo, ou a gente vai buscar um esporte, uma atividade para poder equilibrar uma questão emocional. Com os animais é a mesma coisa, né? A gente não pode supor alguma questão, né? Ou mesmo quando a gente está falando, né? Você me perguntou, acho que eu não falei sobre isso, sobre os tipos de benefício, né? os benefícios. A gente pode tratar questões físicas muito pontuais. Então, eu posso, por exemplo, tratar uma dermatite do meu animal com um ativo natural. Mas se eu tenho um diagnóstico do veterinário que me diz, olha, isso aqui é uma dermatite crônica, ó, isso aqui é uma reação alérgica, pode ser alimentação, ó, isso aqui é uma inflamação, fungo e bactéria, são diagnósticos diferentes. Então, da mesma forma que você não vai usar uma pomada para tratar uma gripe, né? Você também não vai fazer uma automedicação e essa escolha. E quando a gente está falando de comportamento e de emoções, aí o efeito é diferente. Aí a gente não está falando de uso tópico localizado na pele, né? E a gente está falando de uma coisa sistêmica, talvez muito mais complexa. Mas da mesma forma, o diagnóstico e a avaliação vão levar em consideração todas as questões: o ambiente, alimentação, gestão de água, né, os tutores, como a gente faz com as pessoas, né? Minha anamnese de tratamento em consultório, ela tem 2 páginas. Então, a pessoa não chega lá e fala, estou estressada, toma aqui uma lavanda. Não é assim, né? Então, da mesma forma com os animais. A gente vai falar um pouquinho mais dessa indicação depois, eu acho que vai ajudar as pessoas. E existem grupos de risco, né, Letícia? Tem alguns grupos aí que são extremamente sensíveis, que têm ainda um cuidado maior ainda. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Então, vamos começar falando sobre os pets em si, né? Os animais, se a gente pensar a primeira questão sobre o porte físico deles. Então, às vezes, uma gota de um óleo essencial, para mim, no meu difusor pessoal, ele é ok, ele é suficiente e eu uso isso aqui por algumas horas e quase já não percebo esse aroma. Mas um cachorro que tem um olfato não sei quantas mil vezes maiores, mais sensível do que o nosso, o fato de abrir o frasco, ele já sentiu o cheiro e para ele pode ser super desconfortável e invasivo. Então, além da sensibilidade, né, o corpo físico deles, quando a gente inala um óleo essencial, esse ativo cai na corrente sanguínea. No organismo deles, essa uma gota que para a gente é pouco, para eles pode ser tóxico. Então, a dosagem é a primeira questão, sem contar que gatos têm uma dificuldade hepática de metabolizar essas enzimas. Então, para eles, a sensibilidade é maior ainda. Mas, assim, incluindo outros grupos, né, aproveitando a oportunidade, assim, a gente tem idosos, às vezes, já tem uma série de questões de saúde que teriam, além de riscos e efeitos colaterais, a gente pode ter interação desse composto químico, que são os óleos essenciais, com medicamentos alopatas que eles já tomam. Então, por exemplo, pressão é uma questão muito comum. Então, você pode usar um óleo que vai te ajudar a tratar uma sinusite, mas ele traz como efeito colateral o aumento da pressão arterial. E aí a pessoa hipertensa, você desencadeia um sintoma, né, uma consequência muito grave. Gestantes, bebês, mães que estão amamentando, a gente tem, às vezes, aquele óleo não é tóxico para a mãe, mas ele é tóxico para o feto ou para o bebê que está amamentando, que seu organismo ainda está em desenvolvimento. Então, existem várias restrições. Tem vários óleos que são ótimos e que são muito bem-vindos e que trazem muito bem-estar. Outros vão ter efeitos colaterais muito sérios. Crianças também menores de 6 e de 12 anos já tem uma diferença, às vezes, na dosagem de alguns óleos, ou ainda terão alguns que são restritos e não são indicados. E por último, os quadros mais graves, assim, eu deixei algumas coisas anotadinhas aqui para não me perder, algumas questões como a hipertensão, como a própria diabetes ou como a epilepsia,
são quadros de saúde que exigem atenção em função dessas questões todas de interação e de efeito colateral. Certo. Então, a gente tem realmente grupos de risco em relação, né, à aromaterapia, que significa que a gente tem que ter um cuidado ainda maior, né, com idosos, gestantes, as mulheres que estão amamentando, bebês, crianças, né, pessoas que têm outras doenças crônicas e os pets, né? Os pets também a Sim, gente tem que ter esse cuidado redobrado. Agora, e sempre, no caso dos pets, sempre com acompanhamento veterinário e sempre que você for, né, oferecer ou aplicar, né, algo relacionado à aromaterapia, aos óleos vegetais, sempre consultar o veterinário, com né, Leite? certeza. É, desculpa. E o que que a gente chama, então? Ó, gasguei. O que que a gente chama, então, de aromaterapia segura, né? O que que a gente pode falar em linhas gerais? Eu estou anotando as perguntinhas que estão subindo aí. Inclusive, já tem até pessoas preocupadas, né, com essas questões que a gente conversou até agora. Quem estiver E, preocupado e mais inseguro, se quiser depois pontuar para a gente algumas questões ou até mandar para a gente inbox, a gente pode orientar ou direcionar para alguns profissionais. Está entrando um super sol aqui, vou tentar tirar aqui, para você não ficar com esse brilho, essa reação aqui. mas está dando para te ver bem. Então tá bom. Então, o que é uma aromaterapia segura para esses grupos de risco que nós mencionamos? O que a gente chama de aromaterapia segura? Então, na verdade, para mim, essa questão da aromaterapia segura começa com estudar e entender o ativo que eu estou usando. Né? Se eu entendo o que está dentro do frasco, quais são os principais compostos que estão ali, quais os benefícios, mas quais os riscos, eu já descarto uma série de riscos. Né? Além disso, a gente tem parte de alguns princípios, assim, dosagem segura, né? Então, e a gente não faz de forma alguma dois pontos que eu recomendo que se alguém que está vendo aqui ou que vai ver depois faça, que pare imediatamente. Usar direto na pele, nunca. Não é uma gota, que não é porque é uma gota que não faz mal, faz. E outra coisa é a ingestão ou uso interno, né? Que pode ser não só pela boca ou beber, né? Ou engolir, mas também uso em mucosas, então narina, olhos, regiões genitais. A gente não faz o uso de óleo essencial nem diluído, preferencialmente por vias internas, a não ser que você tenha um protocolo médico de um aromaterapeuta específico para isso, né? Vale frisar que a escola francesa faz uso interno, mas com uma posologia e um estudo e com protocolos muito claros, e a gente não deve fazer isso em casa sem essa orientação. E a gente tem que pensar também nessa questão das fórmulas prontas aí, né, em relação a essa aromaterapia segura. Por quê? Vamos supor que eu tenho dois cachorros que são muito agitados e eu quero considerar essa hipótese de uma aromaterapia para esses dois cachorros muito agitados. A causa do estresse de um e de outro, ela é diferente, né, Letícia? Assim, o que Muito está deixando provavelmente. muito provavelmente é diferente. Então, eu não vou simplesmente pegar a regra geral. Vamos, por exemplo, a lavanda e, pronto, taca a lavanda nos dois e na mesma dosagem, da mesma forma, com os mesmos recursos. É isso que eu, por exemplo, vejo. Assim, eu vejo uma pessoa indicando para outra, repetindo essas fórmulas aprendidas e a gente precisa dentro da aromaterapia segura, a gente precisa personalizar isso em relação ao indivíduo, não é isso? Com certeza. Então, de novo na questão do comportamento, né? A gente tem uma série de óleos essenciais que têm potencial calmante, sedativo ou ansiolítico, né? Então, a gente vai partir sempre de um princípio ativo que desencadeia uma reação e a gente se baseia nisso para fazer uma escolha. Mas eu posso ter, por exemplo, uma irritação numa casa, por exemplo, que tem criança e a criança agita ou modifica o ambiente do animal, diferente de um animal que está num ambiente muito restrito e que não tem criança, mas que ele se sente preso ou tem uma
a própria condição de estar domesticado e se alimentar de ração, por exemplo, às vezes já significa um estresse para o animal. Né? Às vezes, rotinas mudar um pouco a rotina, como dar atenção, brincar ou passear, melhora algumas questões que para um cachorro, né, resolve, para o outro não. Então, a escolha do meu óleo também para isso vai fazer parte, olhar para aquele indivíduo e para toda a condição dele. Né? Então, a gente, nesse caso, se eu não tenho uma questão clínica ou de saúde, eu vou ter talvez uma observação comportamental para fazer um diagnóstico daquele animal, mas muitas vezes também da família. É muito comum, assim como a gente trata a criança, normalmente a gente também acolhe a família. No caso dos pets, a gente também acolhe os tutores e aquele ambiente, observar o todo. Né? E às vezes é comum a gente tratar na mesma casa dois animais e você parte de uma hipótese de que um é um problema e, na verdade, quando você vai ver, você vai tratar o outro. Então, podem ter avaliações, assim, cada caso realmente é um caso. Tem até uma pergunta que tem a ver com isso que a gente está falando, Leti. Quando a gente tem esse acolhimento, né, que é com a família toda, às vezes você pode indicar um tipo de óleo para uma pessoa dessa família, e aí é importante ter orientação, se houver pets naquele mesmo ambiente, que essa pessoa tenha cuidado, porque alguns óleos são, inclusive, tóxicos para os pets, não é isso? Então, assim, Sim. Essa pessoa ela vai fazer uso para ela, mas se for um óleo que é até tóxico para os pets, ela tem que ser orientada, né? Assim, o próprio aromaterapeuta, ele tem que, inclusive, perguntar aí se tem animais na sua casa, tem crianças. Então, vamos dar um exemplo prático. A forma mais segura da gente fazer uso de óleo essencial para a gente, humanos, é por meio da inalação. É a forma como eu mais recomendo, que é a mais segura, que a dosagem é menor e a gente tem ótimos efeitos com menor risco de intoxicação. Então, por exemplo, se eu faço uso de um colarzinho difusor pessoal assim, com um algodão, eu pingo uma gota aqui e estou usando, provavelmente isso incomoda menos o meu cachorro que está ali quietinho embaixo da mesa. Agora, se eu estou usando um difusor assim de ambiente, desses que saem fumacinha, né? Sai um vapor de água aqui, e isso vai soltando o óleo essencial no ambiente por umas horas. E se eu estou num ambiente fechado, num ambiente pequeno, esse espaço vai estar todo carregado dessas moléculas e ele está inalando também as moléculas aqui. Então, nesse caso, o efeito nele pode ser maior. E aí, se eu tenho um óleo tóxico ou com algum efeito, que possa ter algum efeito colateral, eles ficam sujeitos a ele também. Então, vale essa observação. E aí, principalmente para quem tem gatos em casa. E vale observar, assim, muitas vezes a gente liga o difusor de ambiente e o animal sai do ambiente. Ou ele fica desconfortável, ele muda o comportamento. O corpo dele te dá alguns sinais de que aquilo não está agradável para ele, né? Ele mesmo te diz que ali tem alguma coisa errada, ele sabe que faz mal para ele. E em relação a esses cuidados, né, assim, tem outros exemplos de cuidados que a gente deve ter, que é nunca aplicar puro, né, nem na nossa pele, nem na pele deles, né, direto no pelo. Jamais fazer o uso oral com os animais. Fala um pouquinho sobre isso, sobre Tá. esse cuidado, assim, em relação diretamente com os pets. Essa questão, por exemplo, eu vi uma irritação na patinha do meu cachorro, do meu gato. Eu li que a melaleuca é um uso super comum, né? A melaleuca tem tido um uso muito equivocado, assim. Aí vai lá e pinga uma gota direto na pata, porque eu li que ele é bom para o ferimento. E aí você tá usando uma ferida aberta e um óleo muito agressivo direto na pele, né? E no corpo do seu animal. Se fosse uma criança, provavelmente ela vai gritar, ai, né, tá incomodando, você vai saber e vai tirar, né? O cachorro não vai te dar esse sinal tão claro. Mas aquilo pode aumentar a irritação, aumentar a ferida, né? Da mesma forma com irritações, com alergia, ou até mesmo com essa questão de acalmar. Vai pingar uma gotinha da lavanda aqui nas costas, perto do pescoço do animal, para ele ficar ali algumas horas. E aquele cheiro fica super super forte. Então, a gente não usa direto na pele, nunca, porque essa dosagem é muito alta. Se for um óleo com potencial irritativo, ele vai machucar a pele, mais do que tratar.
né? E se a questão for até a inalação, o cheiro e a concentração ali vai ficar muito alto, vai incomodar eles de fato. A via oral, né, ou a ingestão, da mesma forma como muitas pessoas têm feito esse uso no dia a dia, de pingar um óleo na água e tomar todo dia, mas é só uma gotinha. Tem uma relação que é interessante assim da gente mostrar. Um óleo essencial de hortelã, por exemplo, uma gota do óleo essencial de hortelã tem a concentração que equivaleria a 20 xícaras de chá da erva seca. Então, quando você pinga uma gotinha do óleo essencial na água do seu animal, você está colocando para ele 20 xícaras de chá de uma coisa para ele ingerir. Essa concentração é muito alta, sabe? E dentro do organismo, o efeito sistêmico e metabólico que você tem, você não tem controle sobre aquilo. Então, ele saiu do frasco uma gota de limão, mas até ele ser metabolizado no fígado, né, vai passar pelo estômago, pelo intestino do animal, aquela molécula foi quebrada várias vezes. E isso pode desencadear vários outros sintomas e efeitos colaterais que você não tem controle, é um uso interno. Então, são as principais formas de se evitar, o uso direto na pele e a ingestão por via oral. E existem profissionais que atuam especificamente com aromaterapia só para pets, né, Letícia? Assim, existem pessoas que se especializaram, né, nessa área. Eu queria até falar disso, assim, né? A gente está falando um pouco de orientações gerais, mas não é a minha área específica de atuação. Mas aqui em Belo Horizonte tem uma profissional que é super capacitada, que eu recomendo demais o trabalho dela, que é a Luanda. Depois, quem quiser, a gente pode passar esse contato. Que fez uma capacitação com uma inglesa que faz um trabalho maravilhoso, que chama Diana Morrig. Eu quero até depois indicar o livro dela como referência. E ela é especializada em tratamento de comportamentos e questões relacionadas a animais. E ela consegue fazer esse acompanhamento e essa avaliação de toda a questão física, emocional e comportamental dos ambientes. Ela está até vendo a gente aqui, ó, da Avoé. A Avoé era uma terapia, ela tem um trabalho incrível. E trabalha especificamente com isso. Então, se você quer aprender a usar isso na sua casa ou para os seus animais, né? Ou se você quer entender ou quer tratar, às vezes você não quer aprender, mas quer que alguém te ajude com o seu animal, procurar um profissional como ela, que é especializado nesse tipo de comportamento de tratamento, é o melhor caminho. Acho que vale também essa dica, tanto para os pet sitters ou para os veterinários que querem fazer uso dessa ferramenta, né, buscar essas formas de estudar e de entender esses compostos para que possam fazer também a recomendação com segurança. Certo. Antes da gente até passar para o próximo tema, passou uma perguntinha aqui, que é o seguinte, às vezes a gente usa diluições, né, de alguns aromas na nossa casa. Uhum. Então, borrifa em alguns objetos e tudo, para criar um ambiente bacana para nós. É preciso tomar cuidado também com esse tipo de uso da aromaterapia em relação aos pets, porque assim, na minha vivência, né, do meu conhecimento em relação ao bem-estar animal, qualquer aroma um pouco mais forte, ele pode incomodar os animais exatamente por isso, porque eles navegam o mundo pelo olfato, né? Uhum. Então, se você até tira o olfato original do ambiente que ele conhece, ele vai ficar incomodado. Mas, além disso, teria que tomar cuidado, então, também com essa aromaterapia que ela é mais ambiental? Assim, existe uma interferência no ambiente, né? Quando você faz o uso, normalmente por um aromatizador de ambiente, ou se você estiver diluindo e borrifando, isso também acontece com perfumes e com essências sintéticas, né? Você usa uma essência sintética no banheiro ou na cortina, né? Produto de limpeza, tudo isso interfere. Pode observar Exato. que eles normalmente saem do ambiente. Se a gente está usando numa dosagem baixa e para esse efeito, pode até ter um efeito benéfico, né? Por exemplo, eu posso ter um ambiente muito agitado, estou usando um óleo ou uma composição equilibrante e que melhoram aquele lugar, né? Aquela energia, aquela vibração ou aquela condição. Isso pode ser benéfico para o animal, mas certamente ele sente o cheiro. Agora, se a gente está usando direto nos ambientes onde eles estão, certamente interfere mais, né? Se eu borrifo no cobertor, na caminha do animal, né? No cantinho da casa onde ele fica mais, ou se no sofá onde ele está, e se está mais próximo deles, eles vão ter uma interação maior. Agora, se a concentração é alta e se a gente está usando
que é um pouquinho mais técnico, mas assim, mas para quem estiver aqui até que conheça um pouquinho mais. A gente tem famílias bioquímicas, né, dos tipos de óleos essenciais. Se eu estiver usando, por exemplo, óleos que são ricos em fenóis, que são óleos mais agressivos e mais tóxicos para eles, esses vão ser mais problemáticos. Então, por exemplo, óleo de cravo, óleo de canela, são óleos que são mais tóxicos, incomodam mais a eles. Então, entre a camomila diluída e o cravo diluído, o cravo incomoda mais e é mais tóxico para eles. Perfeito. Eu vejo um pouco dessa extrapolação, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui o óleo essencial da Gatária, né? Que é catnip, que é uma erva que é atraente para cerca de 60%, 70% dos gatos. Esse óleo, ele é concentradíssimo. Eu uso ele muito diluído para aplicar em brinquedos. E depois de aplicar em brinquedos ele extremamente diluído, eu espero secar por várias horas antes de oferecer para qualquer animal, né? Que é meio que para ressuscitar aquele brinquedo ali com esse aroma que é interessante para o felino. Eu fico, às vezes, preocupada com essa extrapolação, porque existem, por exemplo, ervas aromáticas, como o exemplo que você deu da hortelã, a gente pode falar também do alecrim, do manjericão, que são aromas interessantes para os animais, em que, inclusive, a gente recomenda a plantinha, que você tenha em casa, acessível aos seus animais, porque isso é um enriquecimento ambiental. Mas eu estou falando da planta e não do óleo essencial daquela planta. Então, eu acho importante ter cuidado com essa extrapolação. Ah, se eu posso deixar a plantinha hortelã ao alcance do meu gato, do meu cachorro, então eu também posso usar o óleo em alguma Mas vamos coisa explicar que... isso? Um ótimo exemplo. Vamos. Por exemplo, a folha, até vi uma pergunta aqui de uma pessoa dizendo também que já leu em livros que o óleo de cravo é bom para pulgas. Vou usar os dois Exato. exemplos. As folhas do hortelã, pode até pegar o exemplo da casca do limão, que talvez seja até mais fácil de vocês testarem. Você já observou que quando você espreme um limão, fica um olhinho em cima da água? Se você tirar só a casca e torcer a casca assim, vai cair umas gotículas ali, você vai ver uma natinha que é um pouquinho de óleo ali em cima. Isso é o óleo essencial, né? Só que a quantidade que ele tá naquela casca são estômatos pequenininhos e muito pouquinho. Então, quando você faz o suco com a casca do limão, você tem uma concentração baixa, que é de um limão ali. Quando você usa a gota, que ali está concentrado, equivaleria à casca de vários limões. Então, a concentração subiu, por isso que a gente dilui. Né? No hortelã, na folha, ali também tem pequenos estômatos, a planta usa aquilo até para se proteger, além das propriedades químicas que ele tem para a própria planta, né? É até uma forma, às vezes, delas se comunicarem, exalando aqueles aromas em relação aos insetos, pulgas, pragas, uma série de outros mecanismos naturais da planta. Mas a quantidade é pequena na folha. Então, se ele mordiscar aquela folhinha do hortelã, ele não vai se intoxicar. Mas para chegar em Exato. uma gota do óleo essencial, ali, para chegar em 1 litro de óleo essencial, são extraídas toneladas de folhas do hortelã, para chegar em 1 litro do óleo. Então, a concentração ali é muito mais alta. Essa é a questão da dosagem, né? E aí o exemplo do cravo. O princípio ativo do cravo, ele pode ser benéfico. Alguém citou alguma coisa aqui também sobre ter sido Que, indicado pelo veterinário. que só usa, que usa o cravo contra pulga, como antipulga, e que foi indicado pelo veterinário. Mas eu até queria saber se é o óleo essencial de cravo puro ou se é uma formulação, alguma coisa que tenha cravo na composição ou que é diluído. Né? Porque essa é a diferença. O óleo de cravo, a gente usa às vezes para eliminar uma verruga da pele. Ele é dermocáustico. Você irrita. Quem quiser, né, não vai fazer isso, né? Mas eu já tive aqui experiência no meu consultório de falar uma vez com uma pessoa, olha, a gente não usa canela é termogênica, ajuda a tratar a celulite, ajuda, mas você tem que diluir, irrita a pele. Ah, não irrita nada, isso é bobagem, isso é muito exagerado. Pingou a gotinha na mão, deu segundos, a mão fica toda vermelha e inchada, porque ele realmente é muito concentrado. Né? Então, não vale a gente fazer, não arriscar, se você tem bibliografia, estudo científico demonstrando isso, né? E se você
Eu, pelo menos, assim, sou muito cautelosa com essas dosagens para o uso em mim. E quando é para aplicar no outro, aí muito mais cautela e muito mais segurança, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho do uso da Aqui, só aromaterapia uma para... questão do cravo. Eles estão dizendo Ah, aqui, ó, o cravo em álcool e óleo vegetal. Ok, deve vegetal. ser a florzinha do cravo diluído. Então, ali você... Quando a gente faz isso, a gente está tendo um extrato daquela planta. Aí a dosagem está menor, não é o óleo Com essencial. certeza. Aí Uhum, sim, você está extraindo essas perfeito. propriedades na dosagem segura. Certo. É importante ter essa diferença, porque eu vejo essa extrapolação, né? Ah, a planta é segura, então o óleo é seguro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa dosagem, Até né? deixar uma alternativa, assim, que a gente não falou ainda, e que eu acho que vale até já mencionar nesse momento. De uma forma geral, então acho que vocês já entenderam, né? A recomendação é que a gente praticamente não vai usar óleo essencial para animais. Agora, a gente tem os hidrolatos, que são super seguros e com efeito muito bom. Isso. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho dos hidrolatos e que falasse também um pouco desse uso de aromaterapia e de óleos essenciais em relação aos gatos, porque eu recebo muito essa pergunta, e a gente sabe, né, que tem essa diferença de metabolismo. Passaram algumas perguntinhas aqui, que você pode comentar também, que é dos óleos cítricos não serem muito adequados para gatos. E, por outro lado, a lavanda é realmente segura para gatos? Então, comenta um pouquinho aí dos hidrolatos e da aromaterapia relativa a gatos. Tá. Os hidrolatos é o seguinte, no processo de extração do óleo essencial, quando a gente faz ele por destilação, você tem como se fosse um subproduto da extração do óleo essencial, que é a água que foi utilizada, né, naquela caldeira para você fermentar as folhas ou as cascas ou aquela parte da planta de onde está sendo extraído o óleo essencial. Depois ele é condensado, então de um lado você tem o óleo essencial puro, ele é mais denso e ele vai sair a água de um lado com um resíduo desse óleo essencial, isso é o hidrolato, e do outro lado sai o óleo essencial. Então o hidrolato é como se fosse uma água com uma pequena concentração de óleo essencial ali já diluído, mas numa concentração bem baixa, que por isso é seguro para usar. Então a gente pode usar direto na pele da gente, humanos, e também dos animais. Então, se eu tiver que fazer uma escolha entre usar, por exemplo, um óleo essencial de lavanda para acalmar o meu animal ou o hidrolato, melhor usar o hidrolato. Ele já está diluído e ele está numa concentração que pode ser benéfica, né? A questão dos gatos é que eles têm uma dificuldade metabólica, enzimática, é uma capacidade do organismo deles. Eles não têm enzimas no seu organismo capazes de metabolizar as moléculas, as principais moléculas dos principais óleos essenciais. Então, isso quer dizer que, para eles, aquele composto é tóxico. Alguém comentou aqui também que já ouviu dizer essa recomendação de usar diluição de óleo essencial de cravo nos lugares onde você não quer que o animal arranhe, porque ele evita aquele lugar. Ele sabe, na natureza, ele não vai se enfiar no meio de uma plantação ou de algum lugar que tenham óleos que sejam tóxicos para eles. Ao contrário, eles entram, por exemplo, no meio de uma camomila para poder Sim. roçar o seu corpo e acalmar uma coceira ou uma alergia, né? Eles buscam isso naturalmente. Então, não é que a lavanda seja segura, ela é um óleo menos tóxico e da mesma forma ela deve ser diluída, mas eu os óleos vegetais, né? Se eu tenho, por exemplo, um extrato de lavanda, um óleo vegetal com uma concentração onde eu extraí ali essa infusão, né, da lavanda, ou um extrato vegetal de calêndula, que é um óleo calmante, de camomila, que é um óleo calmante, as propriedades daquela planta estarão no extrato vegetal, mas também numa concentração mais baixa. Então a gente não precisa ficar com essa ideia fixa no óleo essencial. Existem outros ativos e outras soluções com ótimos efeitos e com menos risco. E é fácil, de encontrar no mercado os hidrolatos, os extratos vegetais, assim como os óleos essenciais? Hoje tem sido cada vez mais comum a gente encontrar hidrolatos. A gente pode passar depois também algumas, quem quiser pedir isso direto para gente. A gente pode recomendar algumas marcas que tenham essas indicações, que tenham
esses produtos disponíveis de hidrolatos. Tem até algumas fazendas que produzem eles orgânicos, o que é bem legal. Então existe sim, e eles não são caros. Uhum. Peraí, que tem uma perguntinha aqui. O hidrolato pode ser colocado diretamente nos animais? Sim, os hidrolatos podem, de uma forma geral, eles vão poder ser colocados porque eles estão numa diluição mais baixa e segura. Isso vale também para a gente. Então, a gente dilui sempre óleo essencial. A gente fala, não vai usar óleo de capim-limão direto no rosto ou no pulso, porque vai dormir. Mas o hidrolato você pode borrifar no rosto, pode borrifar na roupa de cama antes de deitar. É seguro porque ele está diluído. Certo. Mas no caso dos animais, né? Voltando um pouco aí ao exemplo dos gatos e o uso de um hidrolato que seja o de lavanda, né? Que é um exemplo que as pessoas perguntam muito. Pois Não, é, é melhor eu fazer um uso em objetos que esse animal usa ou direto no animal, sabe? Eu acho que sempre tem essa dúvida eu acho que do aí hidrolato. a gente já entra numa questão mais direcionada de cada caso, né? Eu acho que aí já valeria ter uma indicação, ter um profissional que acompanhe, que faça aquela leitura, aquele diagnóstico para entender. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo, de questões de pele, né? Estou tratando uma dermatite no meu animal. Isso não é uma questão apenas emocional. Tem uma questão física já ali manifestada. Uma Eu lesão. poderia aplicar. Oi? Uma Uma lesão. lesão? Tem uma lesão É na uma pele. lesão, uma ferida, né? Uma irritação ali. Eu poderia aplicar o hidrolato direto nessa área que está afetada. Poderia usar um hidrolato de camomila, por exemplo, direto naquela região. Assim como eu Certo. poderia usar um óleo vegetal de semente de maracujá com uma infusão de flores de camomila que vão ter essas propriedades e elas vão ter esse efeito calmante, cicatrizante para a pele, né? Sem ter o cheiro muito forte, sem ter uma composição química, uma concentração muito alta. Certo. Agora, a gente teve umas outras perguntas, Let's. Teve até uma pergunta que foi relativa ao uso de incenso, né? Você pode comentar um pouquinho aí sobre essa pergunta que chegou pra gente? Travou aqui, eu não ouvia, sobre o uso de Do incenso. incenso. Então, incenso é uma outra coisa completamente diferente, assim, não tem nada a ver com óleo essencial. Eu acho que não dá para comparar, né? É até delicado isso, mas assim, no Brasil a gente tem pouquíssima oferta de incensos que sejam puros. Normalmente ali naquela própria composição do palito que vai ser queimado, existe já uma base que não é totalmente natural. Se eu estou falando de um incenso totalmente natural, ali eu tenho algumas ervas, né, que vão ser queimadas, mas aquele composto que está sendo queimado, ele quimicamente é uma composição muito diferente do óleo essencial, então eu acho que não se compara. Pode ser que eu tenha alguns efeitos no ambiente, certamente interfere para o animal, porque o aroma está ali bastante forte, mas não tem quimicamente a mesma entrega nem o efeito no sistema límbico como teria o óleo essencial. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vale responder também, se as sinergias ou blends são considerados hidrolatos. Não, são coisas completamente diferentes. Normalmente a gente chama de sinergia, uma sinergia é uma mistura, né? Então eu tenho uma soma. Quando eu uso ali, eu tenho a lavanda, mais a camomila, mais o manjericão, eu criei uma sinergia, um novo composto. Se ele for 100% óleo essencial, ele vai ter uma parte de camomila, uma parte de lavanda, uma parte de manjericão. Eu uni 3 óleos e ali eu posso ter efeitos complementares que potencializem o efeito de um óleo, que equilibre ou até que se anule. Né? E os blends, normalmente a gente usa esse nome quando você mistura esses compostos junto com os óleos vegetais, com outras bases. Né? E os hidrolatos são um subproduto da forma de extração por destilação do óleo essencial. Então, são produtos diferentes, com concentrações diferentes e compostos diferentes. Certo. Tem uma outra pergunta que chegou que é qual que seria a principal indicação para acalmar cães, né? Em específico em relação a cães. E aí eu acho que tem que ser avaliado daquela forma, né, Letícia? A gente tem que avaliar qual é a razão dessa Isso. necessidade de acalmar o cão. Eu não fico confortável de fazer uma indicação assim geral.
Eu poderia citar aqui vários óleos que são calmantes, e acho que isso também nem é difícil de encontrar, mas para dizer qual é o óleo ideal para o seu cão, para a agitação do seu cão, precisaria entender qual é a condição dele, há quanto tempo isso acontece, né? Como é o ambiente onde ele está, como é a família e essa casa, em quais situações você observa que ele fica nervoso ou agitado, né? E aí qual é a característica e até a personalidade daquele animal, né? Tem animais que são mais sociáveis, tem animais que são mais reservados, tem animal que fica nervoso quando chega alguém em casa, tem animal que é nervoso com uma pessoa específica. Então, a gente tem que entender essa questão individual para fazer uma recomendação mais clara. Eu acho que vale a ajuda de um profissional que observe esse comportamento e faça uma leitura individualizada. Porque o efeito pode ser muito bom e muito rápido. E é mesmo, a outra pergunta seria a mesma situação, assim, porque a pessoa pediu uma indicação para gatos agressivos e possessivos. Então, eu posso já de cara dizer assim: o gato não é agressivo. Ele está agressivo, muito provavelmente porque ele tem alguma fonte de medo ali naquele ambiente. Então, primeiro a gente tem que analisar o caso de por que este gato está supostamente possessivo e agressivo, para indicar uma série de medidas que podem ser tomadas. E em algum momento a aromaterapia pode entrar assim, né, Letes, como Provavelmente não parte para dessas gatos, né? medidas. Para Mas gatos no provavelmente não vai ser ambiente, óleo essencial. não, como Pode ser. hidrolato. Aí pode ser. Mas é isso, não comece usando nenhum óleo essencial específico e Exato, direto. E acho que peça ajuda para fazer essa leitura do ambiente. Talvez com uma leitura mais clara, essa recomendação pode ser mais direcionada, o efeito ser melhor. É, e com esse entendimento também da evolução do comportamento do animal, né? com certeza. Em relação a, a, a esse universo da aromaterapia, eu acho importante a gente comentar também que é um universo muito rico, né, Letícia? Assim, do ponto de vista até do enriquecimento sensorial do mundo, né, daquele animal que ele vive confinado dentro da nossa casa, mas ele pode ter contato com diversos aromas, inclusive no caso dos gatos especificamente, tem essas plantas que eu citei que são estimulantes, como catnip, a própria canela é considerada estimulante, mas assim, em estudo científico, você não vai oferecer canela para o seu gato de forma alguma. Então, só que a gente percebe que tem um foco muito nessa questão do acalmar, né? Uhum. E eu acho que é importante a gente falar assim, de que é um universo que tem que ser mais bem explorado, não só ficar nessa questão do acalmar, né? É uma coisa que a gente conversou que eu acho que é interessante você comentar também. Com certeza, porque essa medicamentalização, assim, talvez, né, de um comportamento, ela é muito reducionista, né? Você está isolando um sintoma, às vezes, ou uma reação e rotulando aquilo, né? E pode ser que a questão ali não seja acalmar, pode ser que seja dar atenção, pode ser que tenha alguma outra um incômodo que não seja exatamente uma irritação. Né? Então, esse entendimento e esse olhar do universo inteiro onde está inserido o indivíduo, ele com certeza vai ser sempre muito importante. E não é tão complexo, né? Às vezes é uma questão da gente ter uma orientação de alguém que faz essa ajuda, assim, para conseguir identificar e orientar o nosso uso. Eu acho que vale a pena buscar, né? Você tem essa leitura sobre várias questões comportamentais que é super ampla e que eu acho que já é tão benéfica. A gente pode associar isso com essas ferramentas e o benefício sem o risco. Eu estou vendo que as pessoas estão aqui um pouco preocupadas com os usos e, de uma certa forma, isso é bom, porque assim, é para acender um Exato. alerta. Se está preocupado, é sinal de que talvez estivessem usando de uma forma talvez nem com má intenção, mas assim, sem conhecimento e sem conhecimento do risco, e aí entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais é sempre uma oportunidade. Tem mais de uma pessoa perguntou sobre o uso dos difusores, né? No difusor de ambiente. Aí até uma Aham. pessoa falou que usa no banho, mas que ela fecha a porta, né? Não deixa o animal ficar lá no momento que ela está Ótimo. utilizando o difusor.
Mas se eu estiver usando um difusor na sala, né, num local que é de convivência de toda a família, é preciso consultar e verificar se isso não vai fazer mal ou incomodar os animais também, certo? Sim, essa concentração vai ser, né? A gente até falou isso mais cedo. Essa concentração vai ser sempre proporcional, né? Entre usar direto na pele e usar um difusor de ambiente. O difusor de ambiente incomoda eles menos. É muito possível que eles saiam do ambiente, se esse incômodo estiver acontecendo. Né, vai estar mais diluído, mas assim, vai variar muito até do tamanho do ambiente. Se eu estou numa sala aberta e arejada com a janela aberta, é diferente de um quarto pequeno com tudo fechado. Né? Esse uso no banho é super interessante. Você usa um difusor de tomada, né, ou difusor ultrassônico no banheiro com vapor, para o seu uso, para o seu benefício, é uma forma excelente, porque ele tem bastante umidade, a mucosa da narina vai absorver aquele vapor com mais facilidade, o efeito é maior, e se o animal não está ali, ótimo, você está usando sem risco para ele, benefício seu. Certo. Agora, quando a gente fala um pouquinho dessa avaliação, que sempre tem que ser individual, né? É importante lembrar que eu acho que alguns usos podem até aumentar o estresse daquele animal. Então, você está pensando em acalmar ou reduzir a agitação, e eu acho que dependendo do uso, se ele for inadequado, com a concentração inadequada, numa forma inadequada, eu acho que pode até aumentar o estresse, né? Com Então, certeza. o exemplo que você deu até da aplicação na ferida, que seria algo bactericida, fungicida, mas que para determinadas lesões não é indicado. E aí você aumenta o estresse daquele Com animal, certeza. né, com esse uso. Você não, e você vai partir, às vezes, de um incômodo e vai gerar um outro desconforto e efeitos colaterais. Eu acho que esse é o ponto, assim, né? A gente já está, acho que chegando aqui no limite do tempo, mas pensando assim, os benefícios e os efeitos que a gente tem são muitos e são muito seguros, né? Se a gente sabe o que está usando, se a gente conhece o composto e se a gente tem uma leitura clara do indivíduo. Então, não precisa ter medo e não é para entender que isso é problemático, que você não deve usar. Mas é para ficar com um alerta de que existem formas seguras de usar. Eu queria deixar uma indicação desse livro, que Isso. é Óleos Essenciais para Animais, que é um livro da Nayana Mora. Ele foi traduzido pela editora Laszlo. É muito bom, ela é uma inglesa maravilhosa, ela faz um trabalho lindo e ela tem um livro assim que ela mesma considera um guia de uso seguro, onde ela explica essas questões do comportamento, ela faz uma leitura é, e uma explicação de vários óleos vegetais, inclusive hidrolatos. Ela entra em especificações de alguns óleos essenciais, então isso vale como um manual para quem quiser começar a estudar. Lembrem que humanos também são animais, então tudo que está escrito e explicado aqui vale para você usar com você mesmo. Sim, a gente pode deixar o nome do livro para vocês. Então tá em português. Essa live vai ficar gravada, eu vou colocar no IGTV. Esse livro, Isso. gente, é excelente para quem quer aprender um pouco mais sobre a aromaterapia para animais. É excelente, está em português, é muito legal de ler. E, Oletes, fala um pouco mais aí do seu curso, que vai ser nessa semana que entra agora. Legal. Então, ó, só falando sobre esse livro, essa é a teoria que ela usa aqui, que é lindo, é a que a Luanda que a gente mencionou, usa e Isso. aplica, Ângela, então, vou te passar o contato da Luanda. que vale a Ângela, pena, tá vocês vão aí. gostar do trabalho dela. Semana que vem começa o curso de aromaterapia para gestantes, lactantes e bebês menores de 2 anos. Então, quem tem criança em casa ou que está nesse momento da vida, vale a pena. E no fim de junho, eu estou apoiando a professora Patrícia Barragan, que está fazendo um curso de Química dos Óleos Essenciais, que também é muito bom, que eu recomendo muito, vou fazer junto com ela. E são duas oportunidades aí da gente aprofundar e aprender um pouco mais. Eu dou aulas particulares, se alguém quiser ter conhecimentos específicos de alguns pontos. A minha especialidade não é especificamente animais, mas a Luanda até está colocando ali que ela está à disposição, acho que vocês podem procurá-la, a Isso. gente recomenda. E dúvidas a gente vinte e pode sete sempre orientar. segundos. Obrigada, Fácil, Letes, fácil, pela oportunidade. Aline. Fácil. Foi Obrigada ótimo. pela oportunidade. Obrigada, gente, pelas perguntas e pela Eu que participação. agradeço, Letes. Eu espero ter ajudado aí, tirado algumas dúvidas, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Letes. Bom fim de semana.